A seguir, teremos a apresentação do diagnóstico socioecológico das comunidades rurais de Tambacuri. Para apresentá-lo, convidamos à mesa Leonel de Oliveira Pinheiro. Bom, pessoal, espero ser breve, porque eu acredito que o pessoal já deve estar bastante cansado, né? Já que está só nós com nós mesmo, então vamos quebrar um pouco o protocolo aqui, se a casa me permite. Obrigado. E eu queria apresentar esse trabalho, Diagnóstico Socioecológico das Comunidades Rurais de Tambacuri, e apresentar a nossa equipe. Queria, por gentileza, que as moçoilas ficassem em pé, né? São companheiras lá da universidade, a Eliette, companheira nossa lá, pesquisadora do grupo, Juliana também, e a Kelly também, todas do município da região do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, são nossas ilustres estagiárias pesquisadoras. Então o trabalho não é um trabalho do professor, é um trabalho da equipe, que é multidisciplinar, composta por todo mundo. Tem um pessoal falando para vocês virem aqui para frente, porque senão não conseguem ver vocês, né? Eu acho que seria nobre também. Eu acho que convido, então, solenemente as nossas estagiárias pesquisadoras para comporem a mesa, por favor. Bom, enquanto isso, gente, primeiro uma breve exposição de quem somos nós, né? Como já foi dito, meu nome é Leonel Pinheiro, eu trabalho na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, junto com as meninas e outros companheiros que não puderam estar aqui presentes. Nós compomos o GEPAF, né? O companheiro Ricardo, o companheiro Tunico, Antônio Barros Assunção, a companheira Deliene, enfim, tantas pessoas que não dá nem para nós ficarmos citando nomes aqui. Então nós compusemos, compomos o grupo de extensão e pesquisa em agricultura familiar, o GEPAF, que é um órgão, um grupo de pesquisa e extensão criada dentro da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, no campus de Teófilo Otoni, que é uma universidade nova, recente, criada aí nos últimos anos, no último governo do presidente Lula, né? E nós somos um campus avançado na cidade de Teófilo Otoni. Bom, a primeira coisa que tem que deixar muito claro, já que nós estamos aqui falando de pesquisa, falando de extensão, falando de projetos, falando de empoderamento popular, nós, enquanto um ator da universidade, nós não entendemos a agricultura familiar como objeto de pesquisa. Para nós, a agricultura familiar camponesa e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, para nós não é objeto de pesquisa. Sabe por quê? Porque a agricultura familiar é a nossa vida, é a nossa história. E quando se trata da nossa vida, da nossa história, então não é algo estranho a nós. Quando você trata aquilo como objeto a ser pesquisado, você o trata de forma como diferente. Então, primeira análise epistemológica, vamos dizer, é que nós não consideramos esses atores como objeto a ser pesquisado. Porque nós entendemos que nós fazemos parte desse ator. Nós somos um mente desse ator. Né? Porque somos todos filhos de agricultores familiares camponeses, filho de comunidades tradicionais, filho de comunidades indígenas. E hoje nós somos um ator dentro da universidade que procura, de certa forma, olhar para os nossos pares. Então é isso que nos move enquanto grupo de extensão e pesquisa dentro da universidade. Né? Então nós somos um grupo criado desde 2007, que reúne professores, estudantes e técnicos, e as nossas principais linhas de ação são essas aí: a agroecologia, que nos move. Não entendemos a agroecologia enquanto um sistema de produção, a gente entende a agroecologia enquanto uma forma de vida, que para nós é muito mais amplo do que pura e simplesmente como é tratado pelos órgãos oficiais, como um órgão, um sistema de produção pura e simplesmente. Para nós a agroecologia é muito maior que isso. Principalmente a abordagem com as políticas públicas, a questão da participação popular, a educação do campo, que nós entendemos que esses 4 pilares é o que dá sustentáculo para o que a gente chama de desenvolvimento.
no caso do desenvolvimento rural sustentável. Então, o nosso objetivo é promover essa agricultura ecológica, apoiar processos de autossustentabilidade e oferecer subsídios para a implantação das políticas públicas no território onde atuamos. E nós atuamos no território do Vale do Mucuri, que é composto por 27 municípios e, como os dados, as estatísticas oficiais informam, hoje é do território mais pobre do estado. A gente fala muito do Jequitinhonha, mas dos 10 municípios com pior IDH do estado, 4 estão no Vale do Mucuri, né? Então, o resultado desse envolvimento nosso do GEPAF é que nós entendemos que nós temos que... A missão da universidade é produzir informação, mas informação contextualizada. E, principalmente, uma informação que deva e possa ser acessada pela população. Uma informação no sentido de ajudar a clarear os cenários, a entender as conjunturas. É essa a missão da universidade. Nós temos que superar essa ideia da universidade lá nos seus gabinetezinhos, nos seus departamentozinhos, nas suas faculdades. Nós temos que imaginar uma universidade popular, uma universidade aberta e uma universidade que dialoga junto com o povo, produzindo um processo de ação, reflexão, né? E principalmente gerando uma reflexão que possa transformar a nossa realidade. É isso que nos move, é esse o nosso objetivo. E nesse cenário, nos últimos 2 anos, nós fomos convidados pelo Dr. Francisco Generoso a compor o NIEA, o Núcleo Interinstitucional de Estudos Ambientais. Como é que é mesmo, Paulo? Estudos de ações ambientais. O problema desse núcleo é o nome, porque a gente nunca consegue guardar o trem tão grande que é. Mas a ideia é bacana demais, é um trem bacanésimo, um pouco inspirado na experiência do norte de Minas, que o Dr. Paulo iniciou essa iniciativa lá. Então, nesse cenário, nós, dentro do NIEA, e a partir de estudos que nós viemos fazendo no território do Vale do Mucuri, nos 27 municípios, nós tivemos a oportunidade de elaborar um plano de desenvolvimento territorial, com uma política pública chamada Desenvolvimento Territorial Rural, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós fizemos um amplo diagnóstico do município, do território como um todo, e esse plano de desenvolvimento, ele apontou um conjunto de ações. Ações de sustentabilidade ambiental, produção e comercialização, sistemas produtivos, educação do campo, enfim, um conjunto de eixos que propõe, então, ações de políticas públicas pensando a sustentabilidade e a sobrevivência, porque nós temos uma realidade no Mucuri, não é de promoção econômica da agricultura familiar, pelo contrário, nós estamos vivendo um momento de resistência daquela cultura, de resistência daquele modo de vida. E isso gerou para nós um profundo conhecimento e envolvimento desses 27 municípios. E um desses municípios, o município de Tambacuri, nos chegou as demandas, porque são municípios daquela região, da beirada do Rio Doce e beirada do Jequitinhonha, do Rio São Mateus, que está passando por um fenômeno chamado de desertificação. Essa desertificação, normalmente esse tema é muito comum em regiões de semiárido, né, Dairel? Regiões de clima cerrado, enfim. Agora, desertificação em área de Mata Atlântica semidecídua é uma novidade. E isso, o resultado é que hoje nós temos no município de Tambacuri em torno de quase 400 famílias, nós estimamos em torno de 2.000 famílias, em boa parte dos municípios do território, que não têm acesso à água, nem para o consumo humano. Resultado dessa realidade, e os problemas enfrentados naquele município pela Defesa Civil, nós somos então estimulados a fazer uma visita naquele município, junto com o técnico, o perito ambiental do Ministério Público, da Coordenadoria da Promotoria de Meio Ambiente, e fomos lá fazer uma visita. Quando a gente voltou, nós voltamos com um retrato terrível, horrível. E o doutor Francisco, então, teve a sensibilidade de criar conosco as condições para que nós, então, desenvolvêssemos um diagnóstico daquelas comunidades para entender mais a fundo essa realidade. E aí, nós iniciamos, aqui está o mapinha do Vale do Mucuri, o município de Tambacuri, aquele do cantinho ali, né? É um município, é um território hoje
com um universo de aproximadamente 24 mil famílias de agricultores familiares e que sobrevivem basicamente da pecuária e principalmente da Bolsa Família e da aposentadoria e pensão dos idosos, né? Então esse aí é o município de Tambacuri. Nós temos um trabalho, além do diagnóstico, de georreferenciamento das comunidades, né? Então hoje nós temos um banco de dados onde nós georreferenciamos 800 comunidades de agricultura familiar, as escolas rurais, as creches, os postos de saúde, as nascentes, as principais associações, as associações como um todo, as comunidades indígenas, quilombolas e os projetos de assentamento de reforma agrária. Que esse é um instrumento que uma ferramenta que a gente está utilizando no sentido de fazer com que a população entenda. Não adianta você conhecer o território, é preciso você visualizar o território. Então nós precisamos dominar essas ferramentas, porque as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas não sabem não só o que está em cima da terra, mas o que está embaixo delas também. Não é à toa que Minas Gerais está virando esse queijo suíço de mineradora para tudo e quanto é canto. Por quê? Porque essas grandes corporações, elas dominam essa tecnologia. E nós dominamos, então nós temos que aprender a molar essa enxada também, porque senão nós vamos ficar a pé, né? Então, eu tomo a liberdade de passar para vocês, para não ficar falando muito tempo. Oi? Não, né? Não é comigo não, beleza. Então nós vamos expor aqui, muito rapidamente, um videozinho de 5 minutinhos, 6 minutinhos, que eu acho que ele faz uma síntese bacana do que é o nosso trabalho. O nosso Teco, cadê o Teco do som? Dispara o trem para nós aqui, meu filho. Cadê o trem do computador? Teco. Dá licença, eu mesmo vou mexer ali. Esse documentário é uma das ferramentas que a gente utilizou para fazer esse diagnóstico. Porque esse nosso diagnóstico a gente utiliza sempre como referencial metodológico a lógica da pesquisação. Utilizando diálogo, ferramentas de diálogo que nos aproximam das pessoas e dando às pessoas a oportunidade de falar. Elas não precisam que alguém fale por elas. Elas mesmas têm que falar por si mesmas. Então, tá rapidinho. Vamos lá. Olha a chuva caindo, caindo, é São Pedro lavando o céu. Olhando a poeira da terra, o menino levando um barquinho de papel. Olhando a poeira da terra, o menino levando um barquinho de papel. Olha a chuva caindo, caindo, é São Pedro lavando o céu. Olhando a poeira da terra, o menino levando um barquinho de papel. Olhando a poeira da terra, o menino levando um barquinho de papel. Aí já deu vontade de beber veneno e dar para essas duas crianças, de tanto sofrer. De lavar Sem água, porque muitas das vezes eu colocava leite na mamadeira azeda para dar para elas. Porque não tinha água para lavar a mamadeira. Porque eu vou perguntar minhas vizinhas que já cansou de chegar aqui e eu achar eu chorando por causa de não ter água para fazer nada. E um dia eu cheguei aqui e ela estava com tempo de dar uma depressão e eu peguei e passei a mão no caroço de 20 litros e saí caçando água aí para fazer comida. E agora você vendo essa caixa de água limpinha aqui, o que você sente? Uai, não tem nem palavra para expressar, né? Vamos Tá certo. Agradecer a Deus. A Coordenação Municipal de Defesa Civil de Itambacuri, Minas Gerais, realizou a partir do mês de agosto de 2011 visitas a várias comunidades rurais do município para avaliar a necessidade de estruturas de abastecimento de água demandada pelas famílias.
mobilização das comunidades, o poder público buscou parcerias para expor o problema da falta de água no município e estudar as suas possíveis causas. O Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar do Mucuri, da UFVJM, foi convidado a propor um estudo da realidade socioambiental do município. Em janeiro e fevereiro de 2012, foram realizadas visitas em 19 comunidades afetadas pela falta de água. Nessas visitas, as famílias de agricultores familiares foram convidadas para participarem do diagnóstico socioecológico proposto pelo GEPAF. Bom, aí, Guarataia. Agora dali começa aqui, vai pra cá. Aqui vem pra cá. Aí, aí. Segura a cancela, laranjeira. Pronto. Agora aqui, vamos entrar aqui. Pra matar. Essa é a estrada principal. Aqui vem, vai até na porteira de Maria Gama ali em cima. Aqui agora já entra pra mata. Agora você já pega. Não. Aí agora aqui, vamos embora para Aranã. E os cachorros fazendo estrada. E aqui, agora aqui, nessa entrada que eu parei, que é ali, aqui vamos para a casa dela aqui, ó. Vou um pouquinho daqui. Essa aqui vai para o pouquinho daqui, aquela lá vai para o pouquinho de lá, que é para mim era o pouquinho. No mês de fevereiro, foram realizadas oficinas de diagnóstico rápido participativo com o objetivo de conhecer a história das comunidades afetadas pela falta de água e construir mapas a partir das percepções dos agricultores e das agricultoras da região. Nessas oficinas, participaram aproximadamente 250 agricultores familiares. Essa entrada aqui vem pra terra. Entendeu? Aqui pra trás tem um fazendeiro, é o rio. Um fazendeiro. E essa estrada aqui corta, no caso, ó, do lado da casa do pai dele. Não é? Da casa do pai dele. A propriedade dele, no caso, tá nesse meio aqui, ó. Tem uma estrada aqui, tem a estrada que vai lá da outro lado, que sai na rua inteira. Tá aqui, ó. Pra cima aqui, ó, a estrada vai, mas ela acaba. Chega um certo ponto ela acaba. É lá que é a situação. Aí que ela vai, sobe, chega lá. Desce, tem uma. E essa é pra Pimenteira ou outra estrada? É, essa aqui é outra estrada. Pra Pimenteira é essa daqui. Pimenteira é onde ele entra ali, a frente dela que é no Santinho, vai pra Pimenteira aqui, ó. E deixa e vai aqui. A situação difícil aqui, ó, porque a estrada acaba, que é no caso do pai dele lá. A gente não é só a madeira que você não pode tirar. Você tem também os animais, os pássaros. As pessoas não têm essa conscientização, eles pegam ou matam, entendeu? E também isso tudo faz parte. Porque senão nós vamos ficar sem água, vamos ficar sem tudo. Daqui 20 anos, né, os netos de vocês, os bisnetos, já não vai ter água. Também foram aplicados 101 questionários socioecológicos em famílias das comunidades rurais afetadas.
processo de pesquisa do diagnóstico socioecológico foram envolvidas 19 comunidades rurais e 350 famílias de agricultores familiares. Oi, terra longe, lá onde morei, que terra boa de pobre viver. Quero um gai do seu jardim para meus campos enverdecer. Desta morena vou embora, mais você. Adeus, pátria generosa, Ribeirão de águas correntes, desta morena. Então, pessoal, só para terminar rapidinho, porque senão a gente não aguenta a delonga, né? Qual eu faço trem para crescer aqui? Ah, tá bom, chega. Então, realizado todo esse processo, e uma coisa importante que tem que ser dita, é que a gente procurou fazer um trabalho com um espírito extremamente republicano, criando espaço onde todos pudessem participar. Tanto que vocês viram ali, imagino que para alguns deve ter sido meio estranho, vocês viram a figura dos policiais ali. Nós contamos lá, por sorte, com um envolvimento bacana demais, com um destacamento de polícia militar operacional, não é a ambiental, é a operacional, a ambiental não participou do processo, que envolveram exatamente por uma das policiais também ser estudantes da casa, da universidade, e ser assistente social, e se envolveu com esse processo, né? Então, realizado essa fase de diagnósticos, de estudos, né, e ouvindo as pessoas, com a participação maciça da comunidade, com a participação maciça dos nossos estudantes, porque nós entendemos que essa é o verdadeiro espaço de formação para o nosso estudante. Eu falo que a sala de aula é 30% do processo de formação. Se o estudante não se envolver com a realidade dada, nós estamos formando analfabetos funcionários de ensino superior, infelizmente, né? Então nós tivemos essa participação que resultou, então, nesse seminário. Um seminário onde nós contamos com a representação de todas as comunidades visitadas, do Ministério Público, do Dr. Francisco e da sua assessoria. Tivemos, inclusive, a presença do Luiz, representamos a CIMOS nesse espaço, até contribuiu conosco um dia na viagem de campo, na pesquisa de campo. Então, nós realizamos esse seminário no sentido de, primeiro, apresentar os dados para os municípios e sairmos dali com um plano de ação, um plano de intervenção, né? E esse plano a ideia desse seminário, então, era conhecer a história da ocupação do município, ser um espaço também de capacitação técnica, na medida do possível, e entendendo que não é com a capacitação de um dia, de meio dia, que você vai resolver o problema. Isso na minha entender, isso enfim, né, é alguma coisa que não é legal. Socializar e validar o diagnóstico socioecológico, construir um plano de intenções e constituir, então, um grupo gestor, né? Então, esse plano de intenção ele foi aprovado na plenária desse seminário. Nós firmamos nesse seminário um pacto entre o Ministério Público, a CIMOS, né, Luiz? Um pacto de intervenção, o Poder Público Municipal, a universidade, uma entidade, uma ONG que atua na região chamada Pro Rio Todos Santos e Mucuri, e as comunidades locais, né? No sentido tendo como base o plano de desenvolvimento territorial que já havia sido elaborado. Então nós constituímos um grupo gestor, né, composto por 23 instituições e entidades representativas das comunidades rurais, poder público, instituições de assistência técnica. Detalhe, apesar de terem sido convidados os órgãos regionais que lidam com a questão ambiental, com exceção do IMA, nenhum outro órgão se fez presente. E nem sequer justificou sua ausência, né? Isso entendemos que boa parte das ações do plano, ninguém estava inventando roda, mas simplesmente o desejo de que as políticas públicas para a questão ambiental, especialmente no combate a esses problemas de seca e tantos outros, que os órgãos públicos se fizessem presente no sentido de materializar as políticas públicas, que não são materializadas, infelizmente, né? Então, conselhos municipais, povos indígenas, e tivemos a felicidade de estar presente uma comunidade indígena dos Aranã e dos Mucurim, que muito enriqueceu o evento, né? Participar desse espaço, enfim. A constituição desse grupo gestor na função de induzir, ser um indutor da implementação do plano de ações tiradas do seminário, captar recursos, ser um mobilizador social, institucionalizar esse grupo e dentre outras várias ações, né?
Então, quais são os destaques? Né? A demanda da execução dos projetos surgiu dos atores locais. Então, não foi a universidade lá com a sua ideia mirabolante, cheia de teoria, faz isso, vai te dar a receita. Não. As ações nascem a partir desse diálogo franco e direto com a comunidade. Porque senão você chega lá oferecendo açúcar e o cara está querendo queijo. Ou então está querendo café. E a coisa não vai dar certo, né? A disposição dos atores locais para buscar soluções para os seus problemas. E detalhe, nós estamos num município onde o que prevalece é o coronelismo do início do século XX. Você não tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, você não tem uma entidade lá forte, você não tem presença como a ASA, você tem um município extremamente dominado por uma elite clientelista, né, opressora, que nós chegamos a ouvir em determinados diagnósticos, as pessoas relatando, por exemplo, eu uso a água do córrego, mas o fazendeiro mora lá em cima e ele joga o esgoto do curral dentro dessa água que nós vamos beber e ele não deixa que utilizamos a água da nascente que antes do fazendeiro chegar era de uso coletivo da comunidade. Só que tem uma coisa, se vocês for lá conversar aí, vocês levam a polícia, senão eles vão dar cacetada nos vocês lá. Uma população extremamente acuada, então a gente quer aproveitar esse espaço até para uma forma de denúncia. De população acuada, a população que não tem direito à voz. Nesse movimento das visitas às comunidades, foi denunciado, inclusive com a presença de um representante do Ministério Público, o perito, que inclusive fez uma análise, de um fazendeiro que estava arregaçando, desculpa a expressão chula, a principal nascente do Rio São Mateus. E providência nenhuma foi tomada. Denunciado. E providência nenhuma é tomada. Né? E o fazendeiro ameaçou as pessoas que tiveram coragem de levantar na oficina e falar, olha, fulano está arrebentando com a nascente do rio. Né? Então vocês verem o tamanho do clientelismo e principalmente do coronelismo que boa parte dos municípios do Mucuri ainda vivem. Né? Então buscas de parceria com a universidade, GEPAF, construção de novas parcerias, necessidade urgente para a questão da falta d'água, enfim, algumas informações que foram produzidas a partir daí. Né? E o envolvimento profundo que foi demandado do Ministério Público nesse processo. Porque a gente só consegue enxergar que nós só vamos avançar nessas lutas, né, no Vale do Mucuri a partir do momento que nós tivemos um ator externo. E nós só conseguimos enxergar esse ator externo na pessoa das organizações do Ministério Público. Né, que nós entendemos uma instituição, como é que é mesmo, Luiz? Não está na sua fase lá? Missão, defender, proteger e valorizar a democracia, não é assim? Não é esse o lema do Ministério Público? Então é nesse lema que a gente também se apega, né? Como alguém, porque a gente enfrenta hoje uma profunda solidão. Uma solidão de enfraquecimento das organizações sociais, enfraquecimento do poder público como um todo, das organizações sociais como um todo. Quais são os nossos desafios para a implantação desse conselho gestor? Efetivar o grupo gestor como espaço consultivo e deliberativo, diante da realidade municipal de baixa participação popular. Manter funcionamento periódico do grupo gestor. Criar uma dinâmica de funcionamento desse grupo que permita a participação efetiva das comunidades, dos representantes da agricultura familiar e das comunidades indígenas. Porque a maior parte desses conselhos, eles são dominados pelos capa preta dos municípios, né? Pelas oligarquias, pelos os cabras eleitorais dos prefeitos, né? E elimina essa genuína participação daquele cidadão que está lá no ato. Né? E aí na hora dele se usar o seu espaço público, ele não usa, ele é tolhido. Aí vai o representante, capa preta, representar aquele que devia falar por ele próprio. Né? Disposição política para uma nova forma de elaboração de políticas e programas municipais. Captação de recursos, que é fundamental. Sem recursos, a gente não adianta ter boas ideias. Sem recursos, e com a escassez de recursos de política pública atual que nós vivemos, fica quase impossível. E com a pouca disponibilidade das agências de fomento, né, para com esse tipo de proposta, para desenvolver o estudo da cadeia produtiva do eucalipto, tem muito recurso no CNPq e na FINEP. Agora, para trabalhar com comunidade pobre, meu amigo, é difícil demais você captar recursos nesses órgãos de fomento. Né? E principalmente envolver as comunidades na execução das ações. Se a gente não envolver a comunidade, pensar, elaborar e envolver na execução, a gente vai ter aí muitos elefantes brancos, como tantos que nós já temos espalhados no Mucuri, no Jequitinhonha fora. E principalmente, né, criar um espaço de diálogo
com os diversos conflitos de ordem política, eleitoral, fundiária e ambiental que existe naquele espaço que tem que ser debatido. Nós temos que debater, por exemplo, a questão da terra. Se nós não debatermos reforma agrária, nós não estamos discutindo nada. Né? Infelizmente, esse lema saiu das pautas. Ou a gente discute a posse da terra, por exemplo, Tambacuri hoje, ele tem 5 mil, 7 mil quilômetros, hectares lá, não sei quanto, e 70% está na mão da grande propriedade. Está faltando água nesses municípios, sabe por quê? Porque o governo do estado, nos anos 90, nos anos 80, criou um programa chamado Provárzea, que eu acho que lá no norte de Minas também ele fez um arraso desgraçado, desculpa a expressão mais uma vez, que arrebentou com as nossas lagoas. Se o pessoal lá está sofrendo com o projeto que foi apresentado primeiro, muito bacana, da professora lá do, como é que chama, né? Viereda, né? Pois é, esse projeto que foi implementado lá acabou com as nossas lagoas, assim como boa parte das lagoas do Rio Doce, né? E aí? Onde vai arrumar água agora? Né? Enfim, eu acho que os desafios para nós somos muito, né, e grandes. A gente ficou extremamente feliz e satisfeito com essa oportunidade que nos foi dada pela confiança do Paulo, desculpa, permito chamar assim, de Paulo César, né, e do Francisco, que a todo momento confiou no nosso trabalho, confiou na nossa potencialidade, com o nosso jeito meio maluco, meio brigão, meio para frente, né? Às vezes meio ansioso de querer que a coisa acontece amanhã e acontece ontem, mas a gente ficou extremamente feliz, extremamente honrado com a confiança que nos foi depositada. Para nós, infelizmente, não foi possível trazer os representantes das comunidades devido a vários problemas de distância, locomoção, enfim, sabe como é que é tirar o povo da roça, não é uma coisa tão simples. Mas para nós, enquanto universidade, para nós, enquanto GEPAF, foi uma grande honra, foi um grande prazer ter o Bruno Giardini, que nos apoiou nessa iniciativa enquanto coordenador da CIMOS do Jequitinhonha e Mucuri, o apoio incondicional dado pelo Paulo e pelo Francisco para a execução desse trabalho. Agora, a gente quer deixar um recado para o MMP, que é o seguinte: a gente não acabou nada. A gente mal começou. Se acharem que nós executamos esse projeto, que produzimos informação, que está tudo pronto, se nós formos convidados para produzir diagnóstico, para produzir um livro, e ele ficar no gabinete, nós estamos fora. Agora, se vocês quiserem fazer um trabalho de envolvimento com a participação que gere o resultado, vocês podem ter certeza. Vocês têm no GEPAF e no grupo, desse grupo da UFJM, um profundo parceiro. Agora, se ficar só na enrolação, aí nós vamos para o pau também, e vamos usar os recursos que são necessários, porque nós não estamos pedindo favor, nós estamos simplesmente pedindo que os direitos fundamentais desse povo sejam respeitados. E se outrora nós éramos das fileiras dos movimentos sociais, agora nós universidade, agora que nós temos que botar em prática o discurso que a gente passou a vida inteira fazendo. Então está na hora, meus amigos, de fazer a coisa acontecer. Está na hora da onça beber água. Está na hora da gente parar de discurso. Está na hora da gente ir para a prática. Está na hora da gente construir um mundo que a gente acha que pode ser diferente do que está aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui e proporcionar às nossas estudantes e o prazer de conhecer experiências tão maravilhosas, tão fantásticas, né, que o MP tem apoiado. E, sinceramente, eu saio daqui, Paulo César, mais convicto ainda dessa nossa parceria pelas experiências que os senhores e senhoras apresentaram nessa tarde. Para nós foi em grande valia e de grande aprendizado e de grande crescimento para todos nós, enquanto profissional, mas principalmente enquanto pessoa. Eu esqueci de falar, nós trouxemos aqui um material que é resultado de um pequeno trabalho que nós viemos produzindo lá no Vale do Mucuri. É um estudo que nós fizemos sobre a gestão pública das políticas públicas no nosso território. Infelizmente, o retrato não é dos mais bonitos, mas com jeitinho a gente melhora essa fotografia. Está aqui, fique à vontade, podem pegar.